Oi, irmãos, graças e paz. Meu nome é Andressa Ferreira e antes de mais nada eu queria dizer que me sinto muito honrada por ter sido convidada para participar do curso com vocês. Eu queria compartilhar um slide que eu fiz aqui bem rapidinho para vocês conhecerem um pouco do nosso projeto. O nosso projeto se chama Projeto Renovo e não sei se já foi dito, mas estou aqui na República Dominicana. Como eu disse, meu nome é Andressa Ferreira, sou missionária da Jami. Espera, acho que não deu certo isso. Agora sim. E o som estiver um pouco ruim, vocês me avisam, tá? Eu não estou na minha casa e por isso talvez o som externo esteja atrapalhando. Meu nome é Andressa Ferreira, tenho 31 anos, sou brasiliense, mas já morei nos estados do Brasil, porque meu pai é militar. E o último estado que eu morei foi Minas Gerais, que foi quando eu fui fazer o curso de Teologia e Missões lá na JAMI, que é a Junta Administrativa de Missões da nossa Convenção Batista Nacional. Foi lá que eu me preparei teologicamente, fiz o curso de Teologia e Missões, depois eu fiz especialização em Missiologia e, desde então, tenho servido como missionária da JAMI. Vim para cá em maio de 2021. Como vocês sabem, vocês conhecem, a Jami tem missionários em 5 continentes. Nós somos 80 missionários brasileiros, 149 autóctones e temos servido em 20 países. E, como eu disse, estou aqui na República Dominicana. A República Dominicana, para quem não sabe, fica na América Central, é vizinha do Haiti, e ela é considerada a primeira cidade do Novo Mundo. Então, quando os desbravadores chegaram aqui no nosso continente, foi a República Dominicana que eles encontraram primeiro. E por causa disso, a República Dominicana é um país de tradição católica. Mas, ó, estamos bem pertinho do Brasil. Mas essa tradição católica é apenas da boca para fora. Mais de 29% da população dominicana se considera sem religião e 44%, apesar de se considerarem católicos, não são católicos praticantes, como a gente diria. Eles têm apenas por tradição ir à missa e realizar algumas atividades tradicionalmente católicas, mas de fato eles não vivem a fé cristã. Embora, por exemplo, uma curiosidade, na bandeira da República Dominicana tenha, pela legislação, uma bandeira, ou, aliás, uma Bíblia no brasão da bandeira, aberta no livro de João, que fala, naquele texto que fala, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Esse texto, essa Bíblia, no brasão da bandeira, está ali, foi colocado ali pela Constituição, mas as pessoas, de fato, não têm vivido a fé cristã. Nós, então, eu digo nós porque eu trabalho aqui na República Dominicana junto com a missionária Rose, que também é uma missionária da Jami. Nós dividimos apartamentos e servimos na mesma igreja. Nós, então, escrevemos o projeto Renovo, baseado em Isaías 60:21, que diz: Eles serão um renovo por mim plantados, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Esse é o nosso objetivo, manifestar a glória de Deus aqui também na República Dominicana. Essa é a nossa igreja, muito bonitinha, né? A Igreja Bautista do Bom Pastor, que está localizada em Guananitos, fica aproximadamente 1h20 lá da capital de Santo Domingo, e é nessa igreja que nós servimos. A Igreja Batista do Bom Pastor, ela tem 21 anos de fundação, mas conta apenas com 15 membros. Essa foi uma atividade que nós conseguimos realizar na Páscoa. Aqui eles têm a tradição de ir para o monte bem cedinho, no domingo de Páscoa, para orar. Então, nós conseguimos reunir esse grupo bastante grande para poder orar e agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Nós temos trabalhado com grupos pequenos, essa é a nossa estratégia aqui na República Dominicana. Então, nós temos um grupo pequeno para adultos, um para adolescentes e jovens e um para meninas de 8 anos de idade. Esse grupo acontece na minha casa e essas meninas, elas têm aprendido a ler na escola e agora também elas até ganharam uma Bíblia recentemente. Elas têm se dedicado a aprender mais a palavra de Deus e tem sido uma grande bênção. Nós também trabalhamos com um projeto que a igreja tem, que é uma escola, que atende crianças do pré-escolar, e essas crianças, elas vão para a escola de segunda a sexta-feira, são crianças de 3 e 4 anos, e uma vez por semana eu vou para a escola e eu tenho a liberdade de fazer ensino religioso, então eu prego a palavra para essas crianças, e essas crianças têm a tarefa de compartilhar com seus pais aquilo que aprenderam. Então nós também temos evangelizado as crianças, os professores, as professoras, na verdade, e as suas famílias.
E nós estamos trabalhando na capacitação de novos obreiros ali naquele local. Aqui à minha esquerda, eu acho, tem o grupo pequeno que é com os adultos, dirigido por mim, pela pastora da igreja. E aqui à direita nós temos o grupo pequeno com as meninas. São meninas de 8 anos de idade. E eu tinha uma cooperadora que se chama Soribel, ela é uma jovem, mas ela começou a trabalhar e não pode mais me ajudar. Então agora eu tenho trabalhado sozinha com essas crianças. Essa aí foi a nossa escola bíblica de férias. Aqui na República Dominicana é conhecida como escola de verão, porque acontece na época do verão, nas férias deles. E foi uma bênção. Vocês podem ver que temos bastante crianças. Não tinha todas as crianças. Essa é uma coisa que acontece muito em comunidades rurais. Nós temos um grande número de crianças que atendem ao chamado e vêm participar das atividades da igreja. Nesse dia havia chovido e por isso não tinha tantas crianças, para vocês terem noção de como são muitas crianças. Aí é um novo grupo que eu abri com crianças de 9 a 11 anos, são os juniores da nossa igreja. Nós agora estamos fazendo a escola bíblica separada. Então, para eles, nós estamos dando uma classe separada. E domingo passado, eles ganharam de presente uma Bíblia. Essa é a primeira Bíblia que eles recebem. É uma Bíblia na nova versão transformadora, uma linguagem mais fácil para eles. A Bíblia completa, a Bíblia em espanhol. E eu creio que vai ser uma bênção para a vida deles. Eu também tenho sido a pessoa que tem cuidado dessas crianças. Nós lemos em Isaías 42:12, que diz: Deem glória ao Senhor e proclamem o seu louvor nas ilhas. Isso é o que nós temos buscado aqui na República Dominicana, na nossa ilha espanhola. Dom Richardson diz: Deus preparou o mundo todo para o Evangelho e o Evangelho para todo o mundo. A minha pergunta, então, para começar, você tem contribuído para que o Evangelho chegue para todo o mundo? Porque sim, nós sabemos que o Evangelho, que o mundo está preparado, os campos estão brancos, mas nós temos sido os trabalhadores que estão aí servindo para que o Evangelho seja oferecido a todas as pessoas. Eu quero compartilhar com vocês, eu não sei se vocês vão escutar, eu acredito que sim. É um vídeo de um grupo pequeno que aconteceu há um tempo atrás. Vamos ver se vocês escutam. Quem quer empezar com a oração? Yo, Entonces, Señor Jesús, te damos gracias por este lindo día tan maravilloso. Bendice a los que no pudieron venir y que en el otro grupo pequeño se puedan venir. Cuida a todos los que están enfermos, los que no tienen casa, los que no tienen nada que hacer. Dale el pan de cada día. Amén. porque eu quis compartilhar isso com vocês. Aqui na República Dominicana, a grande maioria da população é do sexo masculino. Mas, quando nós vamos pesquisar exatamente a quantidade de mulheres que são as chefes do lar, esse número muda. Então, a maioria da população das casas é governada por uma mulher. É a mulher que sustenta a casa, é a mulher que sai e às vezes passa a semana inteira trabalhando em algum lar, volta só no fim de semana, ela que sustenta a casa. Então, as mulheres, elas têm um papel muito importante, principalmente aqui na República Dominicana. As mulheres são a maioria nas nossas igrejas, são a maioria nas nossas reuniões com os adolescentes, com as crianças, com os adultos. As mulheres, elas estão em evidência, principalmente aqui na República Dominicana. Como hoje nós vamos falar do papel da mulher latina na missão, eu queria deixar isso claro. A mulher, ela tem um papel importante, sim. Ela tem um papel importante no seu lar, ela tem um papel importante na comunidade, na sociedade, ela tem um papel importante na igreja. E nós devemos entender que a mulher, ela é essencial e ela é indispensável no serviço cristão. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar que a mulher ela não é indispensável, porque a partir do momento que nós nos esquecemos dessa informação e pensamos que homens e mulheres eles se tornam intercambiáveis, então eles passam a ser descartáveis, mas porque aí nenhum deles é essencial e indispensável, mas no serviço cristão nós, homens e mulheres, somos essenciais e indispensáveis. O homem e a mulher têm o seu papel na missão de Deus. Nós vamos ler o texto de Marcos, no capítulo 5. Eu queria convidar vocês para abrir.
Marcos 5, vamos ler o versículo 34 apenas. Essa é uma história muito conhecida, quando Jesus está indo lá para curar a filha de Jairo, e no meio do caminho ele sente que alguém o tocou, e quem o tocou foi uma mulher que havia 12 anos estava sofrendo de uma enfermidade, ela já havia esgotado todos os seus recursos, e ela não tinha mais esperança, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ela resolveu fazer alguma coisa. O versículo 34 diz assim, eu estou lendo na versão NVT. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Essa mulher nos ensina muitas coisas. E eu acredito que vocês já devam ter escutado diversos sermões e lido essa passagem muitas vezes. Mas hoje eu quero conversar com vocês mais um pouco. Então, antes que nada, vamos fazer uma oração. Deus, nós somos gratos. Gratos porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. Gratos porque nós recebemos o perdão dos pecados justamente e tão somente pela fé. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado porque nós também temos as Escrituras no nosso idioma, em diversas versões, com termos fáceis e termos mais elaborados, para poder escutar e entender aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Nós somos muito gratos a Ti, Pai. Gratos porque o Senhor tem preparado e preparou esse momento específico e nós cremos que esse será um momento único nas nossas vidas, porque esse culto não vai repetir, não vai acontecer novamente. Nós estamos aqui para ouvir da sua palavra e nós te pedimos, Pai, prepara os nossos corações para aprender e entender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. É um pouco difícil conversar com vocês, porque eu não vejo ninguém, eu só estou vendo uma parede, mas eu acredito que vocês estão escutando bem e eu espero que o Senhor fale os nossos corações. Como vocês sabem, a mulher ela teve um papel muito importante no Antigo Testamento. Desde Eva, Deus havia anunciado que da semente dela viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E Adão e Eva receberam um mandato cultural e todos os povos do Antigo Testamento sabiam muito bem disso, que deviam se multiplicar, crescer, ter filhos, ensinar os seus filhos, doutriná-los, apresentar as escrituras para eles, e eles deveriam manter a semente de Israel. As mulheres tinham essa missão. Mas no Novo Testamento, o mandato cultural permanece, mas agora há uma nova aliança. E como nós temos pouco tempo, nós não vamos falar muito disso, mas vamos apenas nos lembrar. Essa nova aliança inaugurou uma nova ordem de paternidade e maternidade, agora concebida em termos espirituais e não físicos, porque no Antigo Testamento era físico. Tenham filhos, ensinem esses filhos, povoem a terra, multipliquem-se, ensinem aos outros povos, ensina de manhã, de tarde, de noite, fala das escrituras para eles. Agora nós temos uma nova ordem. Sejam multiplicadores. Façam discípulos de todos os povos. Quando nós vemos Jesus falando para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou, não foi tocar no manto, não foi chegar de fininho, foi a sua fé que te salvou. Na Bíblia, nós vamos ver em diversas ocasiões Deus falando com o povo e usando mulheres. Vamos ver em diversas oportunidades, diversas ocasiões, Deus mostrando ao seu povo como ele reconhecia o papel e a importância da mulher. Nós vemos, por exemplo, Deus tornando fértil Sara, tornando fértil Rebeca, cuidando de Ruth, cuidando da descendência de Judá. Vemos mulheres como juízas, como Débora. Vemos mulheres em evidência o tempo todo. Numa sociedade em que as mulheres não tinham nenhuma importância, nós vemos como Deus reconhecia e valorizava o papel da mulher. E agora, no Novo Testamento, nós vemos também isso. Começa com Maria, que é aquela que é escolhida para trazer o Filho de Deus ao mundo. Vemos mulheres servindo a Jesus, vemos mulheres que agora têm liberdade de estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos e ainda escutam que elas escolheram a melhor parte.
mulheres que não tinham nenhuma liberdade, que não tinham nenhum valor para a sociedade, agora eram mulheres que eram valorizadas, que eram vistas. Quando Jesus olha para aquela mulher do fluxo de sangue e percebe a fé dela foi que a salvou. Quantas pessoas ao redor de Jesus podem ter sido curadas ao longo dos seus 3 anos de ministério? Mas foi escolhido que essa mulher ficasse registrada na Bíblia para nos ensinar o poder da sua valentia, da sua ousadia e da sua fé racional. Eu sei que eu não posso chegar a Jesus como uma pessoa qualquer. Eu sei que eu não posso ir lá como Jairo chegou e dizer: Senhor, por favor, vem curar minha filha. Eu não posso, porque eu sou uma mulher considerada impura pela lei. Eu sou uma mulher, eu não posso. Mas Jesus curou essa mulher, olhou para ela, parou tudo que estava fazendo e disse: Quem me tocou? Mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. A mulher, ela tem um papel importante na sociedade, mas ela não é dispensável, ela é indispensável. Quando nós estamos falando, por exemplo, de cuidar, de servir, vemos exemplos, muitos exemplos na Bíblia e na história. Por exemplo, nós, se quisermos falar de Rosalie, por exemplo, que foi uma grande missionária, uma querida missionária que dedicou toda a sua vida é, aí no Brasil, servindo, fazendo discípulos, ela nos ensina o glorioso trabalho que uma serva de Deus pode realizar quando está cheia do Espírito Santo. Essa mulher que dedicou toda a sua vida para fazer discípulos. Eu queria te convidar a refletir sobre isso. Nós, sim, somos mulheres, vocês são homens, nós, como corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, e sabemos e reconhecemos que cada um tem o seu papel. E esse papel é, sim, muito importante para todos nós, para o corpo de Cristo, para a missão de Deus. Então, nós não podemos nos esquecer que o Senhor nos chamou, e Ele nos chamou para uma tarefa grandiosa. Joel, ele vai dizer lá, no seu livro, que viria uma nova era escatológica, que é Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, sobre seus filhos e as suas filhas, e eles profetizariam. Agora nós temos uma grande missão, assumir o nosso trabalho de lutar contra os ataques satânicos e manter o limite claro entre igreja e mundo, entre Cristo e Belial, entre o santo e o profano. Agora nós estamos lutando pela fé. Não somente os homens, não somente os pastores, mas nós, os servos de Deus, os filhos de Deus, estamos lutando pela fé contra os falsos mestres. Nós estamos buscando proteger e ensinar a palavra de Deus para a próxima geração. As mulheres, elas têm um papel, as mães têm um papel muito importante dentro do seu lar, porque são elas que vão propagar o evangelho para os seus filhos. Mas nós, mulheres solteiras, homens solteiros, nós servos de Deus, casados ou não, nós agora temos essa missão de fazer discípulos, filhos espirituais. Paulo vai dizer para Tito: você é o meu verdadeiro filho na fé. Paulo estava dizendo: foi para você que eu compartilhei o evangelho. Essa é a minha função, ir anunciar o evangelho para todos os povos. Essa é a nossa função, porque esse mandato não foi só para os homens, esse mandato foi para todos. Quando nós vemos a mulher do fluxo de sangue, vemos uma mulher que recebeu cura. E eu fico pensando, Jesus estava o tempo todo falando: não conta para ninguém, não conta para ninguém, mas ele não falou nada para essa mulher. E eu fico pensando, imagina a quantidade de pessoas que ouviram falar que essa mulher havia recebido de Deus o perdão e a cura. Quantas mulheres tiveram a oportunidade, por exemplo, as mulheres que foram visitar Jesus no túmulo, a mulher que ungiu os pés de Jesus, as mulheres que serviam e contribuíam no ministério de Jesus, as mulheres que estiveram com Jesus na crucificação. Nós vemos muitos exemplos de mulheres servindo, mas nós não podemos nos esquecer. Nós, como servos de Deus, homens e mulheres, temos um grande papel, que é fazer discípulos de todas as nações. Agora nós temos a missão. Nós aprendemos a nossa fé, aprendemos o Evangelho, temos um ministério de ir e pregar o Evangelho também a esses povos. Quando nós estamos falando de missão, nós não podemos nos esquecer disso. Vocês aí, nós aqui, nós, os missionários transculturais, servindo nos campos que estão brancos, e vocês, por exemplo, aí em Pirajuí,
aí em São Paulo, aí no Brasil, aí na América do Sul, nós também temos essa missão, porque o ministério é essencial e indispensável, não somente daqueles que estão em evidência nas igrejas. O pastor vai e ensina as ovelhas, que são as ovelhas que vão discipular os que estão lá fora, que vão pregar o evangelho, que vão ensinar. Somos nós que compartilhamos e seguimos preservando a linhagem do povo de Deus, agora como corpo de Cristo, agora como servos do Senhor. Não se esqueçam disso, não se esqueçam. Nós temos esse grandioso trabalho, manter e permanecer multiplicando por meio da evangelização e da conversão, de modo que as pessoas renasçam e sejam renovadas à imagem do Criador, cada vez que nós compartilhamos do Evangelho. Porque essa é a nossa missão. Jesus disse: façam discípulos de todos os povos. Ele não disse em momento algum: homens, pastores, presbíteros, líderes, façam discípulos. Ele disse: vocês, façam discípulos. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Façam discípulos. Façamos discípulos em todos os lugares. Aqui na República Dominicana, a nossa missão tem sido mostrar às mulheres como elas sim têm esse poder e essa liberdade e também essa autonomia, por meio do Espírito Santo, de ir e pregar o Evangelho. Porque são mulheres que têm autoridade nos seus lares, mulheres que têm o poder de dizer dentro dos seus lares: aqui está o evangelho que eu aprendi, esse é o Jesus que eu conheci e eu quero compartilhar com vocês. Nós temos visto, por exemplo, a grande quantidade de mulheres que frequentam as igrejas, que participam dos trabalhos. E essa é a nossa oportunidade, porque as mulheres, elas podem acessar lugares que os homens não conseguem acessar por diferenças culturais, por machismo, mulheres conseguem chegar. Homens vão frequentar grupos de homens e eles vão pregar o evangelho ali. Mulheres vão frequentar clube das mães, reuniões na escola, encontro dentro dos seus lares, reuniões na porta da casa. Mulheres também têm várias oportunidades de pregar o evangelho. E nós, como servos de Deus, queremos que todos nós possamos entender isso e ir e pregar o evangelho. Assim como aquela mulher que teve valentia de, não importando o que estava acontecendo ao seu redor, dos julgamentos e da dificuldade que seria chegar e tocar em Jesus. Ainda assim, ela foi e tocou nas vestes de Jesus e recebeu de volta o olhar do Cristo, do Messias, dizendo: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. O meu desejo é que o Senhor olhe para nós, homens e mulheres, e diga: filho, muito bem, você tem cumprido a grande comissão, você tem obedecido à minha ordem, você tem ido e pregado o evangelho. Vá em paz, continue servindo, continue trabalhando. Não nos desanimemos e não nos cansemos de anunciar o evangelho, porque, como dizem os dominicanos, Cristo vem já, ele já está muito perto. E eu quero fazer parte daqueles que têm contribuído para que o Evangelho, o nome de Cristo, seja anunciado a todos os povos. Amém? Eu não contei meu tempo, mas eu acho que o tempo já acabou. Eu queria agradecer. Que pena que eu não pude ver vocês, mas que bom saber que vocês, aí em Grajuí, e nós, como corpo de Cristo, temos contribuído para o avanço do Evangelho do Reino.